Na área, com Mirão, comentando a coletiva. Salve, torcida, Mirão na área. Torcida, estamos aqui mais uma vez aqui, ó, para comentando a coletiva de mais um jogo do São Paulo aí. Dessa vez aí o jogo é do Remo e São Paulo lá no Mangueirão, em Belém do Pará. São Paulo sofreu uma derrota aí, um gol nos últimos minutos, mais uma vez, 1-0 pro Remo. Estamos em oitavo por enquanto da tabela do Campeonato Brasileiro e a 5 pontos da zona, infelizmente. Vamos ver o que o Dorival, que é o técnico da vez, sempre tem que ratificar isso. Vamos ver o que ele tem para dizer aí e vamos comentando em cima da fala dele. Remo no estádio do Mangueirão. Dorival, boa noite, Gabriel Sarque, bancada tricolor. Aqui. Lembrando sempre de olho na pergunta do repórter. Você pensa que será o seu principal desafio nessa pausa de ajuste ao time de forma ampla e de forma bastante objetiva também? Olha a cara dele, bem diferente do último jogo contra o Boston River. É uma transição que você optou por manter uma base do time para esses jogos até a pausa da Copa, ou você tem isso como uma ideia de jogo para além dessa pausa da Copa do Mundo? Obrigado. Bom, nós temos a ideia da manutenção, até porque só a repetição você alcança uma regularidade. Eu acho que período curto que nós tivemos aí, eu percebo a equipe ainda... Já tem até o que eu vou falar, espera ele falar. Entender, reconhecer e insistirmos. Só treinamento, trabalhos é que vai fazer com que nós alcancemos aí uma melhor condição. Eu sou Danilo Major da TV Record. Dorival, vou falar rapidinho aqui, não vou ser muito longo hoje não, porque eu já tô de saco cheio. Já dá pra ver que na feição dele tá bem diferente da última coletiva dele contra o Boston River. Só que eu te faço uma pergunta, Dorival. Você fala que tem que manter, que só a repetição que vai trazer o time, né? Fazer os movimentos naturais e tal, jogar mais, né? Primeiro que esse time já se conhece há muito tempo, isso aí já não cola. E segundo, vocês deram, pela que saiu na imprensa aí, 15 a 20 dias de férias desses 1 mês e pouco aí que vai ficar sem jogo. Como é que você vai adquirir isso aí? Até de sacanagem, Dorival, já tá tirando, hein, mano? Hoje, os pontas da sua equipe, tanto Ferreirinha quanto também o Arthur, na minha concepção, tiveram uma tomada de decisão muito ruim durante a partida, né? E eles estavam num contexto que contribui para o jogo deles, né? São jogadores que fazem muito esse movimento de fora para dentro, 1 contra 1, e eles tiveram essa tomada de decisão ruim. De que forma a comissão pode ajustar para que esses atletas possam melhorar esse desempenho e essa tomada de decisão ao longo dos jogos? Isso daí pode acontecer com qualquer atleta. Aí. Dorival, cuidado, Dorival. Achei que você ia vir mais macaco velho, Dorival. Parece que todo mundo que chega no São Paulo é engolido pelo sistema. O repórter fez uma boa pergunta aí. Esses caras não estão fazendo nada. Eu vou falar pra você. O Ferreirinha, você coloca ele na ponta esquerda. Meu Deus do céu, ele não faz nada. Aí você troca ele e bota ele na ponta direita. Parece que ele tá jogando à esquerda. Pelo amor de Deus, Dorival. Um dia, de repente, uma tomada de decisão em razão também de um movimento errado realizado por um ou outro atleta. Tem N fatos que às vezes provocam uma situação como essa. Nós tivemos oportunidades de podermos definir a partida, oportunidades reais, e acabou não acontecendo. Eu acho que só com trabalho, só com repetição, só com dedicação, nós vamos voltar a alcançarmos o nosso melhor e que as coisas aconteçam com um pouco mais de naturalidade. Eu acho que esse é o principal desafio e um aspecto importante para esse retorno. Dorival, boa noite. Rapidinho, é o que não acontece no São Paulo, né, Dorival? As coisas naturais. São Paulo não tem nada orgânico, é tudo forçado, tá ligado? Não acontece nada assim. É um dos times mais previsíveis que eu já vi na minha vida. Max Souza, Grupo Liberal, você está no cargo há praticamente 2 semanas. E o São Paulo, há um certo tempo, já são 5 jogos sem vencer no Brasileirão, embora você não tenha culpa disso, está chegando agora para conversar um pouco mais com ele, tentar trabalhar. E lembrar da torcida. Vocês lembram da última passagem do Dorival no São Paulo? Não ganhava nem fudendo fora de casa. E tá continuando a acontecer a mesma coisa. Vamos se ligar. No jogo de hoje, o São Paulo vinha fazendo um jogo interessante em relação à marcação, estava anulando muito contra-ataque do Remo, embora o Remo tenha falhado em várias oportunidades também. No segundo tempo, você até acelera um pouco mais o jogo, tentando povoar com o Hugo, o TT, o Luca. Só que nisso, defensivamente, o São Paulo começou a se expor mais no jogo, em função também de o Remo precisava fazer o dever de casa. Qual foi a tua estratégia que você considera que falhou no jogo de hoje? Não é questão de falha. Tem momentos que nós temos que entender que o adversário foi competente. E na única oportunidade que aconteceu, eles tiveram... Competente o quê, Dorival? Pelo amor de Deus, mano. A gente perdeu pro Juventude, mano. E a gente perdeu para outro time que acabou de subir, que provavelmente vai descer para a Série B de novo, Dorival. Pelo amor de Deus, que time competente é esse? A condição do gol. Fato esse que nós
Não fizemos. Eu acho que nós tivemos N situações na primeira etapa, no retorno, a colocação anterior, algumas tomadas de decisões não foram condizentes para aquele momento, mas assim, a equipe não jogou uma partida abaixo, não jogou uma partida desequilibrada, ao contrário, teve as ações, a maioria das ações nas mãos, apenas nós não conseguimos confirmar aquilo que poderíamos ter feito, em razão do volume que nós tivemos ao longo dos 90 minutos. Eu acho que é um ponto que fica aí como, é mais um desafio para poder atingir, para poder chegar, para poder melhorar. Eu acho que nós estamos buscando essa condição. Bem pouco tempo de treinamento, de jogos, mas nós estamos percebendo que as coisas vão melhorar, é só insistirmos, só trabalharmos, dedicação maior para que tudo aconteça de uma maneira mais clara. Torcida, só que eu queria que algum repórter perguntasse pro Dorival se ele acha que com esse elenco que tem em mão, sem reforço, sem nada, mesmo voltando uma peça ou outra aí, igual os caras da zaga, se o São Paulo tem, se ele tem capacidade ou se ele acha que dá pra tirar mais desse time. Eu queria que alguém perguntasse. Boa noite, Dorival Henrique Guerreiro da Rádio Pariana. A minha pergunta era um pouco mais pessoal, ela envolve mais o aspecto do Dorival Júnior ao invés da partida de hoje. A questão é o seguinte: até 2 anos atrás você era o treinador da seleção brasileira. De lá pra cá você foi substituído pelo Carlos Ancelotti, virou treinador do Corinthians, venceu a Supercopa Rei e a Copa do Brasil, depois foi substituído de novo e chegou no São Paulo, que é um lugar onde você é muito querido. Hoje a gente teve o amistoso contra a seleção do Panamá, que o Brasil venceu de 6-2. Que porra de pergunta é essa? A minha pergunta ela é a seguinte: como você não devia estar esperando que fosse dar toda essa volta na sua carreira nesses últimos 2 anos, com certeza não estava esperando, e até um tempo atrás a gente esperava que fosse você quem fosse estar treinando a seleção no amistoso contra o Panamá para a preparação da Copa do Mundo. Eu queria que você, considerando tudo que aconteceu na sua carreira nesses 2 últimos anos, fizesse um balanço e dissesse o que trouxe de aprendizado toda essa jornada de você... Quem quer saber de seleção? Vai se fuder, porta. Sair e estar aqui no São Paulo novamente. Olha, a minha carreira eu nunca planejei, nunca programei nada. Eu sempre cheguei em clubes de peito aberto, como eu cheguei na seleção, buscando aquilo que todos pediam. Tentei fazer o meu melhor, deixar o meu melhor. Eu acredito que os nossos números... Vamos voltar pra frente. As coisas acontecem bem com o próprio São Paulo. Ciência suficiente e o amadurecimento também pelos anos de profissão para entender que são momentos muito próximos, muito iguais desses últimos 2 clubes e uma situação que eu tenho condições e capacidade para tentar ajudar. Na moral, Dorival, quem quer saber dos galinhas, mano? Se fuder, você foi achincalhado lá, mano. Aí veio pro São Paulo aí porque não tinha mais opção aí, isso era a única opção. Mano, se expande o seu lugar, xará. Está solucionado. Eu acho que esse é o objetivo, é agora focarmos o máximo possível dentro de São Paulo e continuarmos no trabalho, porque eu não tenho dúvidas que ali na frente nós teremos coisas boas. Professor Dorival, boa noite. Eu me rolei aqui pela ESPN. 2 perguntas e uma. A primeira, eu queria saber qual você acredita que foi a principal dificuldade de São Paulo hoje, diante de um Remo que estava disposto ao tudo ou nada para tentar vencer hoje. E também, nessa pausa para a Copa do Mundo, o que você pretende fazer, o que você tem planejado para tentar melhorar o desempenho do time do segundo semestre aí dos torneios? Bom, eu acho que... Sabe o que eu acho sobre em cima dessa pergunta dessa repórter? Que é o seguinte, não é nem sobre a pergunta dela, é um diagnóstico que eu tenho. Por que a gente dá transparecer, entender que todo time que o São Paulo pega, por mais que o time é ruim, vamos supor, os caras quando pegam um timezinho melhor, igual os Porcos, o Flamengo, vai um time melhorzinho, Botafogo, Cruzeiro, que eu acho que é melhor. Os caras arrebentam, mano. Aí você vê como os caras é ruim. Aí esses times ruins, quando pega o São Paulo, os caras parecem o Paris Saint-Germain da vida. Meu Deus do céu, mano. Só que o São Paulo é... Nós tivemos ao longo dos 90 minutos volume e criamos oportunidades para que pudéssemos ter definido. Não fomos competentes nesse quesito. O Remo aproveitou-se da única oportunidade que teve, real de gol. Foram felizes. Futebol é assim. Futebol, infelizmente, se repetem situações. A bola estava nos nossos pés, de repente. Poderíamos ter tomado uma decisão um pouquinho diferente. Não aconteceu. Nós temos que assumir tudo isso e fazemos só falta não assumir daqui para frente, trabalhando, dedicação, repetição, melhorando a equipe para que no nosso retorno, se Deus quiser, a gente possa voltar a brigar por uma posição bem diferente daquilo que estamos nesse momento. Boa noite, Saulo Zaia. Mas o que todo mundo quer escutar, que é os reforços, você não fala, né? Continua assim. Clube do Pará, em cima disso que você acabou de falar, de melhorias, essa parada agora de 40 dias de alguma coisa, ela vai servir para você melhorar a imposição física do seu time, aquela explosão dos circuitos curtos ali, na chamada segunda bola para o campo clarear, uma coisa que na minha ótica talvez tenha faltado hoje, porque o time criou, teve volume, poderia ter encaminhado uma vitória no primeiro tempo, mas essa imposição física e essa explosão ali, sem a perna pesar e sem faltar oxigênio no cérebro, é uma coisa que vai ser primordial nesse reinício do São Paulo agora contigo. Eu acho que depois de muito tempo nós vamos ter a oportunidade de uma pré-temporada. Nós
reiniciar depois de uma parada agora, do zero. Rapidinho, aquilo que eu tava falando. Pré-temporada dando mais dias de descanso do que treinamento. Vá se fuder. Jogadores já buscando uma recuperação e ao mesmo tempo uma preparação que vai ser fundamental no segundo semestre do ano. São Paulo tem preocupações, sim, mas tem objetivos, e que esses objetivos sejam bem maiores do que essas preocupações de momento. Nós temos que trabalhar para que diminuamos as preocupações, melhoremos os nossos objetivos e, com certeza, trabalhando aí para que possamos alcançá-los. Eu acho que tem alguns aspectos que... Time que mais trabalha nessa vida e que traz menos resultado. Nos foram mostrados nessas quatro partidas desde que chegamos, e eu acho que nós temos que trabalhar muito para que algumas valências possam ser melhoradas, outras mantidas, para que exista uma evolução de um modo geral. Aí, em cima da ideia de pré-temporada, a gente soube que você conversou com a direção a respeito de possíveis contratações, né, para esse elenco. Queria que você falasse a respeito disso. Só podia ser ele, Gabriel Sá. Talvez de nomes que você quer ter no seu grupo, e você entende também que, internamente, casos, por exemplo, de Hugo, né, que hoje volta ao time após uma lesão séria que ele sofreu, você vai conseguir ter algumas contratações, entre aspas, internas dentro do seu grupo também? Eu acho que a recuperação daqueles que estão fora, eu acho que isso daí já serão contratações importantes. A melhoria desses garotos que... Tá de brincadeira aí, Dorival. Na torcida do São Paulo, todo mundo é unânime quando fala que o pior é sempre que tá jogando. O maior exemplo foi hoje. Quando joga o Wendel, não, esse Wendel não dá não, mano. Não, coloca o Enzo Dias, coloca o Enzo Dias. Aí o Enzo Dias faz o que fez hoje. Mano, tem que botar o Wendel. Puta que pariu, é o Wendel, fudeu. É isso aí, o São Paulo, o pior, tanto na diretoria como dentro de campo, é sempre o que tá de titular. Precisam de um tempo que nós não podemos aí primeiro pressioná-los para que eles sejam as soluções. Eu acho que isso nós temos que ter bem claro. Hoje praticamente aí 4 garotos entraram, 3 garotos entraram na partida, e eu acho que isso é um ponto altamente positivo. No jogo anterior nós terminamos com 5 garotos da base, como hoje também. Então eu acho que isso é um fato importante. Mas em cima da paciência também administrarmos essa ansiedade que está existindo. A partir do momento em que saímos na frente e queremos segurar necessariamente um resultado quando nós podemos fazer diferente, quando as coisas não acontecem, às vezes a gente se comporta numa condição de querer segurar resultados. Então eu acho que isso tudo aí vai ser, nós vamos ter tempo para podermos trabalhar. Eu espero que melhoremos muito e que no nosso retorno as coisas aconteçam. Sejamos então no técnico do Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença, uma boa noite. Tá aí, galera, mais uma comentando coletiva aí de Dorival Júnior, o atual que está como atual treinador de São Paulo. Nunca se sabe, né? Pra mim, mais do mesmo de novo. Gostei muito da última coletiva dele. É claro que uma coletiva após uma vitória é muito melhor, né? Mas essa ele já começou a se segurar numas muletas aí que eu não gosto, como sempre. E agora pelo menos podemos falar, vamos ficar livre dessa desgama de São Paulo que é o São Paulo atualmente. É isso aí. Vamos São Paulo sempre.